Bom, vamos direto ao ponto, para uma informação extremamente importante, que foi reconfirmada e que está ligada ao que vem acontecendo em todo o Irã, começando por Teherã. As cenas absolutamente impressionantes de milhões de pessoas nas ruas de Teherã, no cortejo fúnebre do líder mártir Ayatollah Khamenei, depois seguindo para Qom, Najaf e Karbala, e culminando em Mashhad, no leste do Irã, na quinta-feira. Essas imagens são realmente de deixar o mundo inteiro perplexo. O Sul Global está acompanhando de perto. Muita gente do Sul Global está vendo tudo isso. E claro, o Norte Global, o que eu costumo chamar de espaço da OTAN, simplesmente não está lá. E a mídia deles, como era de se esperar, está ignorando completamente o que está acontecendo nas ruas do Irã. Muito importante é a qualidade e a profundidade das delegações internacionais que foram ao Irã para prestar homenagens ao falecido líder, o Ayatollah Khamenei. Mais de 100 países do Sul Global estiveram presentes. Praticamente ninguém do espaço da OTAN, do Ocidente belicista. Então estamos vendo as repercussões dessa crise, uma demonstração de respeito do povo iraniano que ecoa por todo o Sul Global. Dá para ver isso na África, no Sudeste Asiático, na Rússia, na China e na América Latina. E uma dessas delegações foi especialmente importante, a do Paquistão. Nela estavam o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e o chefe do exército, o marechal de campo Asim Munir. Por que isso foi tão impressionante? Porque o Paquistão enviou o marechal Asim Munir para conversar diretamente com os dois vetores da liderança iraniana, o político e o militar. Então, ele se reuniu com Galibaf, Araghchi e Pezeshkian, o vetor civil, mas também se encontrou com seus contatos muito próximos no alto escalão da Guarda Revolucionária. E um dos principais temas que eles estavam discutindo, se não o principal, era como reativar o memorando de entendimento. Até este fim de semana, muita gente achava que esse assunto já estava morto. Considerando que essa é uma informação extremamente sensível, vinda diretamente dos envolvidos, o que dá para afirmar com certeza são basicamente 5 pontos. Primeiro, durante essas conversas em Teherã, ligadas às cerimônias do funeral do Ayatollah Khamenei, o Paquistão reativou o memorando de entendimento. E esse memorando agora voltou a valer. Então as conversas indiretas devem ser retomadas em breve. Depois do dia 9 de julho, que é o último dia das cerimônias, existe uma data provisória para que tudo isso possa recomeçar no dia 11 de julho, em Islamabad. E isso é muito importante. A liderança iraniana, ou seja, tanto o braço político quanto o braço militar, aceitou a oferta de segurança do Paquistão para que uma delegação iraniana possa voar até Islamabad e retomar as conversas indiretas. Então podemos chamar isso de proteção paquistanesa, mas é bem mais complicado do que parece. Isso significa que Islamabad agora está diretamente envolvida na segurança das delegações iranianas. E isso depois de várias situações que a gente já mostrou aqui no Transition Protocol, sobre planos israelenses para atacar delegações iranianas, parte do memorando de entendimento, e também delegações paquistanesas que foram para Birkenstock, na Suíça. Então, agora o jogo é completamente outro. O Paquistão está profundamente envolvido. O Irã aceitou essa participação. E esse realinhamento estratégico, essa aproximação entre os mais altos níveis de governo em Teherã e em Islamabad, agora é um fato. Claro, existem todos os imponderáveis, e eu adoraria que o Larry comentasse sobre isso, especialmente levando em conta o que o presidente dos Estados Unidos vem dizendo, bem no meio de uma das cerimônias fúnebres mais extraordinárias da história recente, em qualquer lugar. Uma das coisas que ele disse foi algo como, eles estão todos no mesmo lugar. A gente podia simplesmente atirar em todos, mas aí não teria mais ninguém para conversar depois. Então eu deixo para vocês avaliarem a grosseria desse comentário.
mesmo levando em conta que o presidente dos Estados Unidos nem lembra o que falou 5 segundos atrás. Mas agora isso está registrado publicamente. Isso significa que ele não considera a liderança do Irã, política e militar, digna de uma negociação. Então, Larry, agora é com você. Decifrar o que se passa dentro da cabeça de Donald Trump. Eu tô te entregando um cavalo de Troia. I'm giving you a Trojan horse. Boy, that's a deep, dark assignment. Essa é uma tarefa bem pesada, bem sombria. Sabe, eu estava comentando mais cedo que o Pepe e eu temos um amigo em comum, o Nima, e eu não tinha ouvido os comentários do Bibi Netanyahu. Mas eu disse para o Nima, brincando, sabe o que esse funeral prova? Prova que o Ocidente está certo, que o Ayatollah Ali Khamenei era muito impopular, porque só 14 milhões de pessoas apareceram. Isso quer dizer que 76 milhões não foram. Agora, isso ignora o fato de que o funeral foi só em Teherã, e Teherã tem uma população de 16 milhões. Então, na verdade, dá para dizer que mais de 80% das pessoas da cidade compareceram. As crianças pequenas ficaram em casa, provavelmente, os idosos também. Mas mesmo assim, foi uma presença enorme, enorme. But a massive, massive turnout. And so I was joking with him, but then he played. Então eu estava brincando com ele, mas aí ele mostrou um vídeo do Netanyahu dizendo aquelas mesmas bobagens, só que falando sério. Ah, isso prova que o regime islâmico é impopular. Quer dizer, a gente está vivendo num mundo de grande ilusão e mentira. Mentira sem fim. O fato é que o que está acontecendo essa semana é algo sem precedentes na história do mundo. Não só na história do século XXI ou do século XX. Segundo o livro dos recordes do Guinness, o recorde anterior de maior reunião de pessoas num funeral foi em 1989, no funeral do Ayatollah Khomeini. Agora, o Ayatollah Sayed Ali Khamenei está quebrando esse recorde, e de forma bem significativa. Khamenei is breaking that record substantially. And both in terms of E tanto pela presença de líderes mundiais quanto pelo número de pessoas que foram se despedir dele, foi algo impressionante. E sinceramente eu acho que o Ocidente não entende totalmente a importância desse momento. Porque, de novo, conversando com o Nima, que hoje tem 42, 43 anos, mais ou menos a idade do meu filho, ele nasceu em plena guerra Irã-Iraque. Então, se a gente pensar na sociedade iraniana, só as pessoas com 56 anos ou mais têm alguma lembrança daquele período, especialmente do final da guerra. Eu sei que, por exemplo, o nosso amigo, o professor Morandi, tinha 16, 17 anos quando se alistou para lutar com a milícia nos 2 últimos anos daquele conflito. Então, todo mundo com menos de 55 anos praticamente não tem uma lembrança viva disso. Agora, hoje, a gente está falando de pessoas a partir dos 15 anos, para quem isso vai ser uma lembrança marcante. E especialmente se você tem 15 anos, está olhando para os próximos 50, 60 anos da sua vida, isso vai ser uma memória formadora, que vai influenciar o futuro do governo do Irã, criando uma unidade entre o povo iraniano que nunca existiu antes. É nesse contexto que o Irã tenta lidar com o memorando de entendimento. Há críticos dentro do país que acham que ele deveria ser descartado e deixado de lado. Mesmo assim, eu consigo entender do ponto de vista do Irã que sim, isso faz sentido. Os Estados Unidos violaram o primeiro parágrafo em 2 pontos. Primeiro, atacaram o Irã sem justificativa. Segundo, não conseguiram forçar Israel a sair do sul do Líbano. E agora tentam reclamar do controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Bem, a culpa é deles mesmos, porque o texto do parágrafo 5 deixa claro que o único país mencionado ali como responsável por garantir a passagem dos navios pelo Estreito de Hormuz é a República Islâmica do Irã. Não fala de Omã, não fala de nenhum dos árabes do Golfo, não fala dos Estados Unidos, nem de Israel, nenhum outro país é citado, só o Irã.
O que está acontecendo, e a gente está vendo de novo hoje, é que enquanto os Estados Unidos tentam fazer alguns navios passarem sem seguir os protocolos do Golfo Pérsico estabelecidos pelo Irã, a realidade é que hoje eu diria que 95% desses navios que saem estão seguindo o protocolo iraniano. Eles se registram com o Irã, informam o destino, informam a carga, e hoje a gente está vendo, eu vi, pelo menos nas últimas 2 horas, 3 petroleiros enormes, um navio cargueiro e até um navio de veículos, daqueles que transportam carros. Então eles estão saindo, e a maioria dos destinos é na Ásia. Ou seja, apesar da violação do memorando de entendimento pelos Estados Unidos, o Irã está lucrando com isso. Está vendendo mais petróleo por dia, saindo do Golfo Pérsico, do que vendia antes do início da guerra, no dia 28 de fevereiro. E está fazendo isso com um acréscimo de pelo menos 20%, chegando até 40% por barril de petróleo. Ou seja, isso também está gerando renda para Irã. Além disso, navios cargueiros estão chegando, trazendo mais alimentos, mais mercadorias. Mas, de novo, o Irã nunca ficou totalmente isolado. Eles continuaram recebendo produtos da China, pelo trem, e do Paquistão, por rotas terrestres. Então estamos num ponto em que o Irã conseguiu com esse funeral foi o respeito de cerca de 100 países diferentes. Eu procurei sem sucesso algum outro funeral de Estado que tivesse mais autoridades estrangeiras presentes do que esse. É por isso que eu digo que isso não é só um evento qualquer. É algo histórico. E é importante que as pessoas entendam o que estão vendo no contexto da história que está acontecendo aqui. Agora, sobre os próximos passos, ainda existem questões bem complicadas e não resolvidas no memorando de entendimento. Os Estados Unidos suspenderam o bloqueio, suspenderam também as sanções sobre o petróleo e sobre os bancos que processam esse petróleo. Mas os Estados Unidos ainda não liberaram os ativos congelados. E apesar da esperança que o Paquistão já expressou no passado, de que os sauditas e os cataris entrariam com o dinheiro, esse dinheiro ainda não veio. Então essa é a diferença entre a esperança e a realidade, entre acreditar que algo vai acontecer e realmente ver uma ação concreta acontecendo. Sobre o fim total das sanções, tanto na ONU quanto em outros fóruns, isso ainda não foi resolvido. E o Irã não dá sinais de estar disposto a ceder. Eles mantêm a posição de que não vão negociar as questões nucleares enquanto outros pontos não forem tratados e resolvidos. Então isso acaba recaindo sobre os Estados Unidos. E eu quero encerrar com o seguinte. O ponto crucial é entender por que os Estados Unidos assinaram o memorando de entendimento. Eles assinaram porque, como o Donald Trump disse no G7, vamos ficar sem petróleo em 4 semanas. Agora, ele não quis dizer que o petróleo que está sendo extraído do solo vai simplesmente desaparecer. O que ele quis dizer é que o petróleo com alto teor de enxofre, que vem do Golfo Pérsico, é um componente essencial para a produção de diesel e combustível de aviação. As refinarias que processam esse tipo de petróleo são projetadas especificamente para lidar com o óleo de alto teor de enxofre. Não é uma coisa simples. Eu costumo usar o exemplo de como se faz café. Se você vai fazer café numa máquina de cápsula, tipo uma Keurig, é só colocar a cápsula, fechar e apertar um botão. Pronto, o café sai. Agora, se você vai preparar um café do Iêmen numa prensa francesa, o processo é outro. A moagem tem que ser bem específica, bem fina. A água precisa atingir uma certa temperatura. O pó vai para a jarra, fica lá em infusão por um tempo, e só depois você pressiona o êmbolo. São 2 coisas diferentes. É café, mas são 2 xícaras completamente diferentes. E com o petróleo é a mesma coisa. Só porque é preto e pegajoso não quer dizer que seja tudo igual. Então, o que aconteceu foi o que o Trump esperava, que ao reabrir o Estreito de Hormuz, o petróleo voltasse a fluir para as refinarias da costa do Golfo, o Golfo da América.
ou Golfo do México, como preferir. Mas isso ainda não aconteceu. Como resultado, a gente sabe, pelo secretário de Energia Wright, que ele declarou no dia 11 de março que os Estados Unidos tinham apenas 174 dias de reservas restantes e que estavam consumindo petróleo a uma taxa de 1.400.000 barris por dia a partir do dia 12 de março. Bom, isso é uma conta simples. Isso nos leva ao dia 11 de julho. E o dia 11 de julho é esta semana. E se, como os paquistaneses esperam, as negociações indiretas forem retomadas, o Irã vai continuar com uma enorme vantagem, que os Estados Unidos vão começar a enfrentar falta de diesel e também de combustível de aviação a partir desta semana. E eles não têm uma alternativa para isso. Mr. Z, considering the big picture. Sr. Z, olhando para o quadro geral, exatamente. E isso tem tudo a ver com o esgotamento das reservas estratégicas de petróleo. Os paquistaneses, digamos assim, os integrantes do alto escalão do governo do Paquistão, que estão conduzindo essa possível reaproximação 2.0, que pode levar à retomada do memorando de entendimento, esperam que essas negociações, que talvez comecem, digamos, no dia 11 de julho em Islamabad, sejam realistas. Ou, mais uma vez, esperam que os americanos continuem ganhando tempo, repetidamente. E, claro, isso significaria não respeitar os parágrafos principais do memorando que eles assinaram, que o próprio presidente deles assinou. Eu tive várias conversas com pessoas que são responsáveis pelo que está acontecendo. E eu fiz isso porque é essencial aqui no canal a gente relatar o que acredita ser a verdade, e a verdade sem retoques. Por isso mesmo, eu assumi como minha responsabilidade levantar no meio da noite, se fosse preciso, para ter essas conversas. E pelo que eu sei, eu não tenho como prever o futuro, mas posso dizer, com base em mais de 40 anos de envolvimento direto na política dos Estados Unidos no Oriente Médio e no que acontece nesses países, que desta vez eles estão levando isso muito a sério. Porque os paquistaneses, tendo assumido um papel maior do que normalmente se atribui a alguém que atua como mediador, estão desempenhando um papel muito mais importante. Eles não querem que essas negociações fracassem. Então, é responsabilidade deles garantir a todas as partes que estão levando isso a sério. Eles asseguraram aos iranianos que os americanos estão comprometidos. Asseguraram aos americanos que os iranianos também estão comprometidos. E garantiram aos iranianos que haverá segurança. Por isso, o governo do Paquistão e as forças armadas paquistanesas colocaram à disposição dos iranianos suas tropas de elite, que vão escoltá-los e protegê-los enquanto estiverem em Islamabad. E pelo que eu sei, essas conversas devem levar a uma resolução realmente significativa. E também me disseram que o presidente do Paquistão convidou o presidente Trump para ir a Islamabad e assinar o acordo final com o presidente do Irã, que deve acontecer em mais ou menos 60 dias. Me disseram que esse convite já foi entregue. Me disseram que o convite está sendo considerado e que, se as conversas marcadas para 11 de julho, que é daqui a poucos dias, realmente acontecerem e seguirem de boa fé, elas vão resultar num acordo que será assinado pelo presidente Trump e pelo presidente Raisi em Islamabad. Pelo que me foi dito, é isso que eu posso contar para o meu público. É isso que eu posso te dizer, Pepe. E te dizer também, Larry. Você tem uma experiência enorme, e eu respeito muito isso, no jornalismo, em segurança, e também na área da CIA, Larry. Você pode entender e interpretar isso da forma que achar mais adequada. Mas tem um ponto adicional que eu gostaria de colocar para todo mundo considerar. Isso não foi um fato consumado. Nada estava decidido até acontecer uma reunião cara a cara entre Azim Muneh, o marechal de campo, o primeiro-ministro Shahbaz Sharif e Mohsen Naqvi, cuja importância costuma ser subestimada, mas que na verdade tem um papel muito grande, porque ele representa 40 milhões de xiitas,
e é muito respeitado nos círculos do clero iraniano. Eles estavam em Teherã para o funeral. E foi nesse encontro, entre esses líderes e a liderança iraniana, junto com a guarda revolucionária, que a decisão foi tomada. And the decision was made at that time. Exactly. So, An additional Exatamente. Então, para confirmar o que eu disse antes, e agora é você quem está dizendo, isso foi acertado no sábado, cara a cara, entre a delegação paquistanesa de alto nível e as alas política e militar do novo governo iraniano. That is absolutely confirmed. Isso está absolutamente confirmado, 100% confirmado, repetidas vezes. E além disso, o que está ainda mais confirmado é que logo depois, como a segurança passou a ser responsabilidade do Paquistão, o aparato apropriado no Paquistão foi acionado imediatamente. Imediatamente. Esse é o segundo ponto. E essa segurança foi então estendida à liderança iraniana para que eles se sentissem seguros de que sim podiam ir a Islamabad e sim, podiam se reunir com os americanos de boa fé. Então, é algo importante. Mas tem um fator que complica. A liderança iraniana realmente acredita que isso pode levar a algum lugar? Será que eles fariam o esforço de ir de novo a Islamabad, na esperança de que dessa vez o diálogo seja de fato significativo? Por favor, que os iranianos se recavetem ao Qatar. O que poderia provar para eles que isso vale a pena? O que mudou agora em relação a uma semana atrás? Pelo que me disseram, e por favor, entendam, eu sou só o mensageiro, o portador da mensagem. Eu tive a sorte e o privilégio de conversar com algumas pessoas que estão na sala e com outras que estão tomando as decisões. Pelo que me disseram, eles confiam que os paquistaneses vão garantir a segurança necessária e que têm a influência certa nessa área, de um jeito positivo, não com aquela conotação negativa em relação aos americanos, especialmente ao Sr. Trump. Eles esperam que o marechal de campo tenha condições de falar com o Sr. Trump e dizer a ele: aqui está a sua oportunidade. Aceite esse acordo. Essa é a sua única saída. Não existe outra opção no mercado. Não existe outra saída. E se você não aceitar esse acordo, coisas muito ruins vão acontecer. Quer dizer, isso é dito de forma bem suave. Então eles confiam nos paquistaneses para cuidar da própria segurança, porque já foram atacados. E todo mundo sabe disso. Eles confiam nos paquistaneses para garantir a proteção. E além disso, confiam que o marechal de campo tenha peso suficiente para conversar com o Sr. Trump e dizer: Sr. Trump, esta é uma oportunidade de secularidade. Deixa eu interromper um pouquinho aqui. Então, basicamente, para quem está ouvindo ou assistindo, ou os dois, o que a gente está dizendo é o seguinte: se você quer ter uma noção do que está acontecendo, é isso que você precisa observar na quinta-feira ou na sexta, dia 11, e eu diria no sábado, dia 12. Sim, vai ser no sábado. O dia 11 vai cair num sábado. Isso mesmo, sábado, dia 11. Se as delegações dos Estados Unidos e do Irã chegarem a Islamabad e fizerem conversas indiretas, ou melhor ainda, conversas diretas, isso vai ser um sinal de que, de fato, pelo menos há esforços em andamento para manter o memorando de entendimento nos trilhos e buscar uma solução diplomática. Agora, se essa reunião não acontecer, apesar dos esforços de outros, inclusive do Paquistão, para que ela aconteça, aí sim vai ser um sinal de que o memorando está com problemas. Quer dizer, ele já está com problemas, mas ainda não morreu. É uma daquelas situações em que, bom, nenhum de nós aqui é profeta, né? E mesmo sabendo quais são as intenções dos principais atores, o que eles querem ver acontecer e o que estão tentando fazer acontecer, tudo o que podemos fazer é esperar e observar para ver.
Será que Washington vai dizer, ok, a gente precisa conversar, precisamos sentar e conversar com os iranianos, seja de forma direta ou indireta, e precisamos fazer esse processo avançar? Porque colocar o memorando de entendimento em uma base sólida é fundamental para alcançar um acordo pacífico. Porque eu garanto, acho que a economia dos Estados Unidos vai começar a sofrer se não houver um acordo negociado para encerrar essa guerra. Deixa eu acrescentar alguns pontos que me escaparam quando você me fez aquela pergunta tão pertinente, Pepe, mais cedo. Os iranianos ficaram muito impressionados de forma positiva com certos aspectos da segurança que foram oferecidos a eles pelos serviços de segurança do Paquistão em relação às cerimônias fúnebres em andamento do Ayatollah Khamenei. Como a maioria das pessoas sabe, houve uma ameaça explícita de violência, feita por Israel, dizendo que atacaria essa cerimônia, especialmente mirando o filho do Ayatollah Khamenei, o presidente e o líder supremo. Eu não posso entrar em todos os detalhes do que o Paquistão fez, mas o que posso dizer é que os iranianos ficaram muito impressionados com a capacidade do Paquistão de agir no momento certo e protegê-los da ameaça que vinha de Israel. Isso realmente causou uma forte impressão nos iranianos. Erhoutuuni vangstimi characters optimiz Alex Belenia com Mustafa Khamenei. Isso was strukturei. Está absolutamente certo. Não é só muito sério, é 100% correto. Eu mesmo confirmei várias vezes com todas as pessoas que participaram, e dá para imaginar quem são. Essa informação chegou à Casa Branca, pelo que você consegue perceber, Mike. Eu posso afirmar que isso chegou à Casa Branca. Posso afirmar que a Casa Branca foi informada de que se não mandasse o Sr. Netanyahu recuar, se não exigisse que ele parasse, o caos iria se instalar. As palavras exatas foram: o caos vai se instalar. Os omanitas foram convidados a participar e os qatarianos também foram convidados. E, de fato, participaram. Foi isso que acabou inclinando a balança a favor do Paquistão, como o país que assumiria o papel de intermediar um encontro indireto, entre iranianos e americanos, para retomar de onde tinham parado no Bundestag. E pelo que me disseram, enquanto tudo isso acontecia, os paquistaneses também conversavam com seus colegas nos Estados Unidos, alguns americanos que querem que as negociações continuem, outros que estão ansiosos por uma boa solução, para dizer a eles que este é um bom momento, porque os iranianos estão prontos para dialogar, e nós estamos aqui para oferecer um casulo de segurança. Islamabad vai estar fechada, segura como uma fortaleza, enquanto tudo isso acontece. É bom. Acho que o que a gente pode dizer para concluir é que o funeral do Ayatollah Khamenei nesta semana não foi só uma cerimônia de memória e homenagem. Também representou uma oportunidade de dar continuidade ao legado dele, de trazer o Irã de volta à comunidade das nações, de restabelecer a credibilidade do país como um ator importante na Ásia Ocidental e de traçar um caminho para a paz. Porque o desejo final do Irã não é estar em guerra com os vizinhos, e sim encontrar uma forma de convivência. E um ator fundamental em tudo isso é o Paquistão. Então, o motivo de estarmos falando sobre esse assunto não é para sermos vistos como agentes do Paquistão. Quer dizer, a realidade é o que é. Os paquistaneses, com mérito, junto com o apoio significativo da China, estão desempenhando um papel muito importante ao tentar iniciar um processo de paz que leve em conta a situação de fato que existe hoje no Golfo Pérsico. Essa situação inclui a antiga presença militar dos Estados Unidos, a forte presença no quartel-general da 5ª Frota, no Bahrein, e a grande base aérea de Al-Udeid. Essas forças já foram retiradas. Essas bases agora são apenas símbolos do passado. Elas não são mais locais ativos para o futuro.
Então, toda a arquitetura de segurança da região está sendo reconstruída e estabelecida sobre uma nova base. E essa nova base vai ter, sem dúvida, um papel fundamental da frente. Deixa eu acrescentar uma coisa. Concordo totalmente com tudo que você acabou de dizer. Foi muito bem colocado. Quero só adicionar um detalhe que pode interessar ao nosso público. O Paquistão manteve várias frentes de comunicação enquanto tudo isso acontecia. Há um vice-primeiro-ministro no Paquistão, que foi ministro das Finanças por muitos anos, e que tem laços extremamente fortes com o seu equivalente na China, Wang Yi. E toda vez que algo era dito aos americanos ou aos iranianos, antes de qualquer coisa, não depois, mas antes, isso era dito aos chineses. Not after that, but first said to the Chinese. And approval was... E houve uma aprovação por parte dos chineses, dizendo sim, podem seguir em frente e fazer isso. Então o Paquistão está atuando como parceiro da China. Um parceiro júnior, claro, mas ainda assim um parceiro. Não é um submisso, é um parceiro. E o motivo disso é que eles não querem que os sinais vindos da China e do Paquistão sejam nada menos do que totalmente coordenados e alinhados. Ou seja, tudo o que o Paquistão disser, o Irã sabe que tem o respaldo da China. Os Estados Unidos sabem que tem o respaldo da China. E mais recentemente, a gente sabe que também conta com a bênção da Rússia. Tudo isso tem um papel muito importante nessa história. So all of this plays a very important part. Com certeza, porque essa é uma das principais consequências da guerra lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. É essa aproximação entre a Ásia Ocidental, a Ásia do Sul e a Ásia Oriental. Isso, com certeza, não estava nos planos da Casa Branca nem do Pentágono quando começaram essa guerra. Fale sobre consequências inesperadas. Talk about unintended consequences. Yes, Pepe and Larry, before we conclude, Sim, Pepe e Larry, antes de encerrarmos, eu queria pedir um momento para vocês falarem sobre a mudança tectônica que está acontecendo agora. É nisso que eu fico pensando o tempo todo. Para onde vai o centro de gravidade depois desse terremoto? Esse conflito, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, eu espero que mais cedo, e só mais tarde, se algo der errado ou sair dos trilhos. Veja, o centro de gravidade do poder mundial antes era os Estados Unidos, por causa das relações com os países aliados no Oriente Médio. Mas isso vai mudar. Aliás, já mudou. Não é que vai mudar, já mudou. Do meu ponto de vista, já mudou. E vai continuar mudando. E esse desejo do Estado sionista de ter um papel desproporcional acabou, foi rompido. Não existe mais. Então eu queria te pedir, porque você tem uma visão extremamente valiosa, Pepe, para compartilhar sua opinião sobre isso com o nosso público. Não, isso está muito longo, desculpa. Sorry. Só um resumo, por favor. Não, não dá para fazer isso em 5 minutos, Zulfikar. Isso é completamente absurdo. Eu venho escrevendo sobre esse assunto há quase 2 décadas, sem parar, praticamente todo dia, em todas as minhas viagens. Eu sou o cara da Rota da Seda, entre outras coisas, porque eu realmente viajo pelas antigas e pelas novas rotas da seda, mesmo antes de elas serem inauguradas pelo Xi Jinping, em 2013. A mesma coisa com os oleodutos. Eu já falava sobre a reorganização dos oleodutos pela Eurásia há mais de 20 anos. Então, a minha trajetória profissional está intimamente ligada a esse gigantesco processo de integração eurasiática. Esse é o tema da maioria dos meus livros. Vai ser o tema do meu próximo livro também. É por isso que eu passo tanto tempo indo para a Rússia, para a China e também para o Irã. E é por isso que eu já estive no Irã 10 vezes. It's so interconnected, you know, and Tá tudo interligado, sabe? E é um processo que, se você acompanhar de perto, viajando por dentro de todos os estados civilizacionais e também pelos que se cruzam ou ficam na periferia, a Turquia, todos os stands da Ásia Central, a Índia, claro, o Sudeste Asiático conectado à China e tudo isso, aí está a definição do século euroasiático, no século XXI.
O século XXI não vai ser o novo século americano. E a gente já sabia disso faz tempo, até mesmo na era Obama. É o século da Eurásia, no sentido da unificação e da interconexão de todos os pontos do continente. Ásia Ocidental, Ásia Meridional, Ásia Central, Ásia Oriental, Nordeste Asiático e, claro, daqueles na Europa que decidirem seguir na direção certa, embarcando num trem-bala rumo ao futuro. Ou, se preferirem, voltar para a Idade Média, que é o caso da maior parte da Europa Ocidental. Então esse é o grande ponto geopolítico. Bom, você respondeu a minha pergunta sem realmente responder. Pepe, muito obrigado. Você respondeu a minha pergunta sem responder. Larry, por favor, me diga o que você pensa em alguns minutos. Não, eu acho que o o Pepe fez foi só uma excelente prévia do que vem por aí, com a conversa que ele vai ter com você amanhã, onde ele pode se aprofundar mais. Exatamente. Olha, o que estava acontecendo ali não é só sobre o Irã, não é só sobre o Paquistão ou o Golfo, é sobre uma verdadeira reorganização das forças globais. E isso nem sempre acontece de forma pacífica. Mas o que é certo é que está acontecendo. Então não esquece, para quem está assistindo, clica no botão de curtir e se inscreve no canal. Se você entrar no Substack e procurar por Transition Protocol, vai encontrar lá. Aí você pode se cadastrar para receber um boletim semanal que traz uma espécie de atualização escrita de informações. Mas o Pepe vai estar de volta amanhã com o Dr. Z. E depois, na quarta-feira, o Pepe e eu voltamos para acompanhar o que vai acontecer. Porque a quarta vai ser basicamente o dia antes do ponto final do funeral, essa cerimônia que já dura a semana inteira. E a gente não pode enfatizar isso bastante. Você está vendo a história acontecer. Tire um tempo para assistir e valorizar o que está se desenrolando diante dos seus olhos. A mídia ocidental não está mostrando, mas isso é algo que as próximas gerações vão olhar para trás e dizer, foi ali que o mundo começou a mudar. Eu concordo totalmente. E apoio, de verdade, tudo que você disse, Larry, e tudo que você disse, Pepe. Tenho um enorme respeito por vocês, por falarem a verdade do jeito que sempre fizeram ao longo de toda a carreira. E esse canal, o Transition Protocol, nasceu justamente por isso. Porque a gente quer ser quem traz a verdade sem maquiagem, aquela que a mídia corporativa nunca, jamais vai mostrar. The truth that corporate media will never cover, and even if they do cover it, they will somehow find. E mesmo que eles falem sobre isso, de algum jeito vão encontrar maneiras de não contar toda a verdade. Vão dar um jeitinho de maquiar parte da verdade, de esconder outra parte. Mas nós vamos contar tudo, com antecedência, e vamos sustentar cada palavra do que dissermos. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e acesse o Substack para encontrar o Transition Protocol. Você vai receber uma newsletter semanal nossa, direto na sua caixa de entrada, com informações de altíssima qualidade. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras. A gente se vê amanhã com o Pepe, que vai trazer mais informações, e depois todos nós de novo na quarta-feira. Vou encerrar a gravação agora. Valeu. Thank you.